comentário do trecho da Apologia, longo, não trecho, longo comentário, que não tem fim aqui. Quanto mais eu leio, mais eu vejo que não tem fim. Então eu vou ainda, acho que passar pelo menos essa aula, com certeza, a aula seguinte também, talvez mais uma terceira aula, para me sentir liberado desse texto. Quando eu me sentir liberado dele, eu vou me sentir escravo dele, então não vou conseguir sair dele. Bem, então nas últimas aulas eu comecei a falar um pouco sobre o trajeto que Sócrates faz no episódio do oráculo, não é? Porque ali nós encontramos, digamos, o cerne da filosofia socrática, e se há uma visão positiva da concepção socrática da interrogação e da refutação, que ele exercita em vários diálogos, essa visão positiva deve se encontrar perceptível nesse trecho da Apologia, de 21a até 23c aproximadamente, onde Sócrates narra esse episódio, esses acontecimentos motivados pela resposta dada pelo oráculo de Apolo à questão feita por seu amigo Querefonte. Então, vocês se recordam que Sócrates narra então que Querefonte, amigo dele, um dia, passando por Delfos, ousa dirigir-se ao templo e pergunta então à sacerdotisa de Apolo, que fala em nome de Apolo, se havia alguém mais sábio do que Sócrates, e ela responde que ninguém era mais sábio do que Sócrates. Sócrates, então, ao ouvir essa resposta, considera-se diante de um enigma, já que essa resposta contraria frontalmente aquilo que ele sabe de si próprio, ou aquilo que ele julga saber de si próprio, né? Nós vimos isso em 21b. Sócrates diz: bem sei comigo mesmo que não sou sábio, nem muito nem pouco. E como é que isso pode ser, como é que então o Deus, pela voz da sua sacerdotisa, pode então dar um oráculo, uma resposta na qual o Deus diz que ninguém é mais sábio do que Sócrates. Este enigma, que se torna um enigma para Sócrates extremamente profundo, porque ele diz que o Deus não deve mentir, ele deve estar dizendo a verdade, não é permitido a ele mentir, faz com que ele fique em aporia, né? Ele se encontra então numa situação que os diálogos vão, aqueles diálogos em que ele dialoga, interroga interlocutores, é a mesma situação em que ele colocará os interlocutores. Ele agora se encontra nessa situação, ele não sabe como compreender a fala divina, já que ela parece mesmo contradizer ou contrariar diretamente o que ele sabe de si próprio. Após um bom tempo de aporia, ele diz: a muito custo, então me pus a investigar esse problema da seguinte forma: vou procurar na cidade um dos que parecem ser sábios, e poderei então, encontrando esse indivíduo que é julgado sábio, poderei apresentar diante do oráculo uma contraprova, digamos assim, à afirmação do oráculo. O oráculo diz que ninguém é mais sábio do que Sócrates, mas Sócrates vai apresentar ao oráculo, ao Deus, alguém que é mais sábio do que ele, e nisso ele refutará. Ele pretende então que estará refutando o oráculo, refutando a palavra divina. Eu procurei chamar bastante a atenção de vocês por fato de que esse momento de 21bc, que é apenas introdutório, apenas apresenta a necessidade de uma investigação que vai começar agora, né? Ele tem uma carga de significado a respeito de quem é Sócrates muito grande, porque
embora Sócrates afirme nada saber, alguma coisa caracteriza Sócrates, né? Algo há nele que faz com que ele julgue, com que ele se julgue no direito de, baseado naquilo que sabe sobre si próprio, portanto um saber subjetivo que ele tem sobre si próprio, e que ele só pode considerar como verdadeiro porque é um saber de si próprio, né? Ele julga que essa certeza subjetiva que ele tem a respeito de si próprio é suficientemente forte para conduzi-lo à decisão de buscar refutar o conteúdo da afirmação do oráculo. Portanto, nesse momento, a atitude de Sócrates pode ser caracterizada como uma atitude de impiedade. É um desafio à fala divina, mas um desafio que Sócrates considera justificado por uma certa verdade que ele julga possuir, por uma certa certeza que ele julga possuir, sua sobre si próprio. Se instala então uma espécie de tensão entre um polo subjetivo de inferioridade, exclusivamente socrático, e um outro polo extremo de verdade objetiva, porque, supostamente, verdade objetiva, porque oriunda do Deus, que não pode mentir, como Sócrates mesmo admite, não é? Então, o exame socrático, que se origina dessa aporia em que Sócrates se encontra, ele é concebido por Sócrates nesse momento como buscar e encontrar entre aqueles que parecem sábios, alguém que seja sábio, e Sócrates julga que não haverá dificuldade para isso, para então refutar ostensivamente o conteúdo da fala oracular. A fala oracular diz: ninguém é mais sábio do que Sócrates. Sócrates então apresenta ostensivamente: esse indivíduo é mais sábio do que eu. Portanto, a fala oracular está refutada. Isto é, uma posição ao mesmo tempo de impiedade e uma posição que indica uma certa postura, um certo modo de ser socrático, que considera que as convicções subjetivas interiores do indivíduo, Sócrates, legitimam, autorizam pôr em xeque a verdade da fala divina, a ponto de permitir a pretensão de refutar essa fala. Né? Então, isso é muito importante, porque isso não é um saber no sentido mais estrito dessa ideia de saber, ou seja, isso não configura um conteúdo de saber, mas configura uma atitude que talvez Platão pretenda, nesse momento, que nós, leitores, sejamos capazes de perceber como sendo a atitude filosófica por excelência. Né? Julgar que existem critérios relacionados àquilo que é tipicamente humano, da interioridade, subjetividade humana, que são suficientemente válidos e fortes para, inclusive, esta posição ímpia de afastar, refutar a fala divina. Né? Claro que nós sabemos que esse momento de impiedade que se dá no início da investigação, a primeira reação de Sócrates diante da fala oracular será superado, digamos assim, substituído e vencido por um reconhecimento piedoso da verdade da fala oracular. A investigação que Sócrates vai fazer vai aos poucos, vai gradativamente mostrando a ele que, como nós veremos rapidamente isso ainda hoje, de fato o oráculo é irrefutável. Mas é preciso que Sócrates se dê conta dessa irrefutabilidade do oráculo, e ao se dar conta dela, ele então se torna, nos seus próprios termos, alguém que auxilia o Deus. Essa conversão de Sócrates
de alguém que acha possível refutar o Deus para alguém que passa a se ver como um auxiliar do Deus, vai conciliar a verdade interna, subjetiva interior de Sócrates sobre si próprio e a verdade objetiva presente na fala divina. Né? Para isso é preciso então que Sócrates inicialmente entenda, julgue, que não lhe resta alternativa a não ser investigar. Então, essa noção de investigação é muito importante. Ela vai ser reformulada no interior do episódio, mas ela nunca estará ausente da atitude socrática. Vocês verão que com as transformações que a investigação sofre, Sócrates deixa propriamente de investigar a fala do oráculo e passa a investigar esses homens que são julgados sábios. Mas sempre a característica de Sócrates é investigar. E investigar aqui visa refutar o oráculo. Então veja, nós temos uma espécie de triângulo aqui. Sócrates quer investigar e para investigar ele precisa procurar indivíduos considerados sábios, mas a sua investigação, em princípio, não visa refutar esses indivíduos considerados sábios. Visa refutar o terceiro pé, a terceira haste desse triângulo, que é o oráculo. Portanto, neste momento inicial, Sócrates vê, nesses que ele chama de os que parecem ser sábios, possíveis aliados na sua tentativa de refutar a fala do Deus. E é em vista dessa tentativa de refutação da fala do Deus que ele vai procurar aqueles que parecem ser sábios, julgando encontrar aí a maneira de refutar o oráculo. Não é? Bem, nós vimos, eu acho que na última aula eu encerrei justamente a exposição comentando como se deve compreender essa expressão, fui até um dos que parecem ser sábios, porque essa expressão ela pode dar, ela permite uma compreensão um pouco limitada. Eu até citei mencionei algumas traduções, né? Por exemplo, algumas traduções dizem fui junto de um daqueles que aparentam ser sábios. O que não é uma boa tradução nesse contexto, me parece, fui até um dos que aparentam ser sábios, porque Sócrates nesse momento não está ainda, mas logo vai fazer isso, não está ainda problematizando esse parecer ser sábio. Ao contrário, ele aposta que por trás deste parecer ser sábio está um ser sábio realmente, o que lhe permitirá então contradizer a fala do oráculo, dizendo este indivíduo é mais sábio do que eu. Tá? Então aqui é muito importante entender essa expressão que está em 21c, fui até um dos que parecem ser sábios, como significando algo como fui até um dos que são considerados sábios, que são tidos na conta de sábios, ou sobre os quais há um julgamento, uma opinião, uma reputação de sabedoria. Né? Ora, se houver sábios, e Sócrates então imagina que deva haver alguém mais sábio do que ele, porque ele não sabe nada, se houver alguém mais sábio do que ele, onde procurá-los? Procurá-los entre aqueles que são julgados sábios. Ou seja, a respeito de alguns indivíduos, existe um certo consenso, existe uma certa opinião, e a palavra opinião não tem nenhum sentido pejorativo aqui. Ela tem justamente o sentido de um julgamento que se faz sobre esses indivíduos e que concede a esses indivíduos a posse de algum tipo de saber. Né? Nesse momento do episódio, Sócrates então encontra aí a esperança de poder encontrar alguém sábio e refutar a fala do oráculo. Não é?
Portanto, nesse momento da trajetória, procurar alguém que parece ser sábio é procurar alguém que é sábio, e que é sábio porque há a respeito dele um julgamento comum, um julgamento, se não unânime, pelo menos objeto de grande consenso, que confere a esse indivíduo um saber. O importante da compreensão plena dessa expressão está no fato de que nesse momento, quando Sócrates então aposta no sucesso da descoberta de alguém que é sábio realmente, a partir das opiniões que se tem a respeito dele, é que Sócrates aqui está então fazendo alusão a uma certa relação que há entre parecer ser sábio, no sentido de ser julgado sábio, e ser realmente sábio, como uma relação de continuidade. Ou seja, se um indivíduo X é julgado sábio, então ele deve ser sábio. Essa esfera do julgamento, da opinião, é neste momento vista por Sócrates como um bom parâmetro, um bom critério para avaliar se realmente o indivíduo é ou não sábio. Né? Então, aqui nós estamos diante da ideia de que se um indivíduo qualquer é considerado sábio, ou seja, que ele parece ser sábio, não no sentido de aparentar uma sabedoria que não possui, mas no sentido de que há sobre ele um julgamento que ele confere sabedoria. Se então isso é verdade, Sócrates então aposta no fato de que isso faz com que ele seja realmente sábio. Por isso, então, ele vai ter como um dos que parecem sábios, porque encontrará ali alguém que realmente é sábio. O importante aqui nesse raciocínio de Sócrates é a relação que há entre parecer ser e ser realmente. O que me garante que um indivíduo é realmente sábio? O fato de que há sobre ele uma opinião, um julgamento confiável que lhe confere sabedoria, e isso então garante que ele é realmente sábio. Isso está, digamos, implícito no raciocínio que Sócrates faz em 21bc. Olha, se em algum lugar eu poderia refutar o adivinhado e mostrar ao oráculo que há alguém que é mais sábio do que Sócrates, seria justamente com um dos que parece ser sábio. Vejam, a palavra parecer aqui não pode absolutamente, por mais que nós estejamos acostumados, porque nós somos todos leitores de Platão, a julgar que ela expressa uma limitação, expressa uma precariedade epistemológica, parecer não é ser. Por mais que isso nos venha à mente quando lemos este verbo, neste momento, exclusivamente neste momento, isso não é a boa maneira de compreender o emprego dessa expressão. Parecer ser, neste momento para Sócrates, é um porto seguro que nos garante o que realmente é. Então vejam, em outras palavras, Sócrates inicia essa investigação considerando que eu posso tirar conclusões seguras sobre uma certa interioridade de um certo indivíduo, sobre o que ele realmente é, a partir de juízos externos a ele, emitidos pelos outros que não ele. Essa é a via que eu tenho para chegar a quem ele realmente é. Os juízos emitidos por outros que não ele. Né? Então, assim como ele se julga sábio, outros o julgam sábio. E isto para mim é indício de que ele realmente é sábio. E é por isso então que Sócrates vai procurar, essa investigação ela pode ser entendida no sentido mesmo de uma procura.
palavra zétesis pode ser traduzida também por procura. Procurar um dos que parecem ser sábios para então confrontá-lo com a fala oracular. Né? Ora, ao então formular o que nós podemos chamar aqui de maneira um pouco grosseira de sua metodologia investigativa, né? O que vou fazer? O que significa aqui agora para mim investigar? Significa encontrar um sábio, que deve ser um dos que são julgados sábios, para refutar o oráculo, apresentando-o como uma contraprova da afirmação do oráculo. Feito isso, Sócrates então começa essa investigação em 21c. E em 21cd, a primeira etapa dessa investigação consiste no exame de um desses que parecem ser sábios, de um desses que são julgados sábios, né? Que é o trecho então que eu vou rapidamente ler para depois tentar comentar. Ao examinar bem então esse homem, um dos que parecem ser sábios, não preciso absolutamente chamá-lo pelo nome. Era um dos envolvidos com a política, esse junto ao qual tive examinando essa impressão, e ao dialogar com ele, varões atenienses, me pareceu que parecia ser sábio para muitos outros homens, e principalmente para si próprio, mas que não era. Em seguida, fiquei tentando lhe mostrar que ele pensava ser sábio, mas que não era. A partir daí me tornei odioso a ele e a muitos dos circunstantes, e indo embora, fiquei então raciocinando comigo mesmo. Sou sim mais sábio que esse homem, pois corremos o risco de não saber nenhum dos dois nada de belo nem de bom. Mas enquanto ele pensa saber algo, não sabendo, eu, assim como não sei mesmo, também não penso saber. É provável, portanto, que eu seja mais sábio que ele numa pequena coisa, precisamente nessa, porque aquilo que não sei, também não penso saber. Bom, essa primeira investigação que Sócrates faz, que Sócrates vai estender a muitos outros homens, ela, de certa maneira, é frustrante para Sócrates. Porque o resultado a que ele chega não é o resultado previsto e esperado por ele. Encontrar alguém mais sábio do que ele. Ao contrário, ele sai dessa investigação raciocinando consigo próprio o seguinte: eu sou mais sábio do que ele numa coisa muito pequena. Nenhum de nós dois sabe nada, mas eu sei que não sei nada e ele julga saber algo que não sabe. Né? Então vejam, o resultado dessa investigação já indica que Sócrates tem um pequeno saber, que é reconhecer que não sabe nada e que esse pequeno saber dá a ele, em relação a esse indivíduo que ele investigou, uma vantagem, porque esse indivíduo que ele investigou também não sabe nada, mas não sabe isto, que não sabe nada. Né? Nós vamos ver na sequência da investigação, quando Sócrates repete essa investigação com vários outros indivíduos, que esse será sempre o resultado obtido, que vai levá-lo então a perceber que isto é o saber. E que, portanto, o Deus estava certo.
Tem que tentar chegar no outro, tem que tentar descobrir de onde que vai agir, mas é complexo, né? Mas é que você está conhecendo uma pessoa, Bom, vamos ver a sequência do texto, o que nós podemos concluir disso. Vamos ver, nós podemos tirar alguma conclusão sobre isso, né? Até o final do episódio. Bem, então esse trecho, é importante notar aqui um pouco o vocabulário também, essa ideia de examinar, né? Ao examinar bem então esse homem, Sócrates tem um vocabulário um pouco variado, ele usa palavras éteses, que significa procura, investigação. Esse examinar, na verdade, o André traduziu examinar bem, né? Literalmente seria olhar através, né? Ser capaz de ver. Claro que ver aí não tem um sentido físico, tem um sentido abstrato, né? Ser capaz de mirar, olhar o indivíduo e, por assim dizer, atravessá-lo com o olhar, ou seja, ser capaz de conhecê-lo por dentro, conhecê-lo internamente, né? O verbo diascopen, diar justamente essa ideia de atravessar, né? Através, scopen, que dá sketch, significa dirigir a atenção para, olhar para, mirar, visar, né? Daí vem a ideia de exame, significado menos ligado à sensibilidade, mas ligado às funções intelectuais, a ideia de exame, né? Mais embaixo ele usa o verbo scopen sem a preposição, simplesmente scopen, né? Reparem também que ele introduz aqui uma outra palavra muito importante, quando ele diz que examina bem esse homem. O que significa examinar? Ora, o texto diz, ao examinar bem então esse homem e ao dialogar com ele, varões atenienses, me pareceu que parecia ser sábio. Aqui, talvez pela primeira vez no episódio, é explicitado por Sócrates que essa busca, essa investigação, esse exame, ele é o próprio dialogar. Quer dizer, o examinar consiste no processo de dialogar, né? O verbo dialogar, dialegomai. Então, isso permite inferir que diálogos como Etífron, Lípias, Láquis, Lis, aqueles diálogos representativos, trata-se de fazer uma zétese, trata-se de fazer uma investigação, né? E aí nós temos uma outra expressão que foi observada agora há pouco, que não me parece uma expressão muito clara, quando ele diz que em seguida fiquei tentando lhe mostrar que ele pensava que ele sabe, mas que não era. O que significa exatamente, nesse contexto, que Sócrates tente mostrar ao seu interlocutor algo, né? O que é esse mostrar? Possivelmente, só é possível mostrar algo ao interlocutor mediante o diálogo. Quer dizer, mostrar ao interlocutor que ele não sabe o que imagina saber, consistiria em, dialogando com ele, levá-lo a perceber que ele não sabe o que imagina saber. Né? Então, esse mostrar não é, evidentemente, um evento, uma atitude de apresentar diante do interlocutor alguma coisa, né? Mas de fazê-lo chegar à conclusão de que ele não sabe o que imagina saber. E isso se daria mediante o diálogo. Né? Essa passagem, ela meio que sintetiza o que é o procedimento socrático. Vejam, Sócrates começa o seu procedimento investigativo equivalendo esse procedimento investigativo ao dialogar.
e esse dialogar lhe permite mostrar algo ao interlocutor. Bom, isto é uma boa, uma razoável formulação, se vocês quiserem usar a expressão método com algumas aspas, de um certo método que Sócrates exercita naqueles diálogos como Eutífron, Alcibiades, Lysias, Lácteos, etc. Né? Também ali ele quer que o interlocutor entre em aporia, porque isto é mostrar a ele algo. Né? Isso não há outra maneira para Sócrates senão por meio do dialogar. Né? Então, esse procedimento dialogado, ele caracteriza a investigação e o exame socrático, né, e estabelece uma forte relação entre esse procedimento e o procedimento que vai dominar os chamados diálogos de reputação. Né. Há um outro elemento interessante aqui nesse começo, né, do trecho 21 seguir, ao examinar bem então esse homem, e aí vem um comentário entre parênteses, não preciso absolutamente chamá-lo pelo nome, era um dos envolvidos com a política, esse junto ao qual tive examinando essa impressão. Aqui há uma possibilidade de compreensão, é de que Sócrates, ao dizer não preciso absolutamente chamá-lo pelo nome, esteja chamando indiretamente por um nome. Né? A hipótese de que ele está se referindo a Nito, que é um dos seus acusadores. Mas outra hipótese, que me parece filosoficamente mais interessante, é de que ao não nomear este homem, ao dizer simplesmente é um dos políticos, é a expressão usada por Sócrates, não é? O André traduziu um dos envolvidos com a política, mas aqui o termo é roi politikoi. Podemos traduzir, me parece, muito como um dos políticos, os políticos, né? Talvez essa recusa em nomear esse indivíduo permita a Sócrates tratar os políticos como uma espécie de gênero ou classe, assim como ele fala explicitamente com os poetas e os artesãos, que tem, de algum modo, um tipo de atividade na cidade reconhecível facilmente. Né? O caráter anônimo desse político que está sendo examinado talvez seja uma forma justamente de querer convencer os júris, o tribunal, o eleitor, de que o que vale para este valerá para todos, porque pode-se falar dos políticos como se fala, por exemplo, dos técnicos ou dos poetas, né? Que não são um grupo organizado, mas que são facilmente caracterizados na cidade como semelhantes. Né? É fácil mostrar que certos indivíduos são poetas porque fazem poesia e outros indivíduos são técnicos porque fazem trabalhos técnicos. Há um fácil consenso a respeito disso entre os homens. Talvez no caso dos políticos isso não seja tão evidente. Né? Por quê? Porque os políticos são aqueles indivíduos que atuam na cidade. E isso não é algo facilmente compreensível para os homens em geral, como sendo constitutivo de um grupo, de uma classe. Em outras palavras, talvez o que Platão queira ao não nomear, ou não dar um nome a esse indivíduo, a dizer a um dos políticos, é sugerir que nós podemos tratar os políticos como se houvesse um pretenso saber político, assim como se supõe haver um saber técnico e um saber poético. O que não é tão simples, porque certamente no caso dos políticos há, e isso é algo que o cidadão pode perceber claramente, há uma série de conflitos. Os chamados políticos vivem em confronto entre si. Né? E certamente interessa muito a Platão aqui na ontologia, e isso vale para muitos outros diálogos. Platão fazia muito isso, e isso gerou certamente muitos mal-entendidos históricos, agrupar
certos indivíduos sob uma mesma rubrica. Né? Os sofistas. Isso é uma rubrica que Platão constrói, sobre a qual ele encaixa uma série de indivíduos com nomes como Gorgias, Protágoras, Ricas, etc. Claro que eles têm muito em comum de fato, mas dizer os sofistas e pretender que haja um saber sofístico, como Platão fala em alguns diálogos, já é certamente uma estratégia platônica. Aqui, possivelmente, este caráter anônimo desse sábio, que é apenas considerado como um dos políticos, pode ser uma forma que Platão tem aqui de propor ao seu leitor que, por mais que os políticos entre si entrem em conflito, como acontece em qualquer política, em qualquer ação política, haveria, né, de fato não há, para Sócrates e Platão aqui, mas haveria da parte deles um certo, digamos, um certo consenso em torno de algumas ideias que caracterizaria os políticos como aqueles que defendem um certo conjunto de teses. Se isso é historicamente correto ou não, é algo sempre a ser discutido. Mas isso talvez seja o que Platão quer aqui, o que Sócrates quer aqui, que o seu ouvinte no tribunal e o leitor de Platão aceite, seja persuadido, de que nós podemos falar dos políticos como se eles representassem uma certa mentalidade compartilhada entre eles. Ainda que eles possam entre si divergir, é como se eles estivessem compartilhando uma certa visão de mundo. E a maneira de descrever a maneira de fazer a referência, de sugerir que há uma visão de mundo comum, é justamente aqui tratar esse indivíduo como um dos políticos sem nomeá-lo. Né? Ora, há certamente diálogos em que se percebe, associado sobretudo à figura do sofista, a ideia de que o sofista, o político, configuram um certo tipo, até mesmo ideal, um certo tipo ideal que Platão constrói, como se todo e qualquer sofista ou todo e qualquer político fosse defensor daquelas ideias que são atribuídas a este tipo. Né? Aqui nós temos um esboço dessa ideia. Vamos tratar os políticos como um tipo, como se nós pudéssemos então tratá-los em bloco e o que vale para um valerá para todos. Né? Uma estratégia que ajuda Platão a esquivar-se de eventuais distinções partidárias, por exemplo. O político aqui, esse político que está sendo examinado por Sócrates, em nenhum momento parece vir ao caso se ele é do Partido Democrata ou do Partido Aristocrata. São as duas grandes correntes políticas de Atenas, as duas grandes formas de conceber uma cidade justa, né? Que resultam em dois grandes regimes políticos. Isso não importa. O que importa é a cidade confere aos políticos em geral um certo saber. Né? E, portanto, nós podemos tratá-los impessoalmente, anonimamente. É um dos políticos, que não importa exatamente as especificações desse indivíduo. Né? Ora, essa mentalidade, digamos que essa mentalidade política que está sendo visada nesse trecho da narrativa de Sócrates, justamente por aquilo que nós vimos a respeito da expressão um dos que parecem ser sábios, é uma mentalidade que justamente celebra a positividade da continuidade entre parecer ser e realmente ser. Tá? Ou seja, essa visão política que Platão estaria aqui sugerindo e atribuindo a este primeiro investigado de Sócrates, é uma visão na qual dizer o que realmente é o indivíduo X implica em saber o que ele parece ser na cidade. A doxa, a opinião, o julgamento, a reputação de que goza o indivíduo é
como se isso não fosse simplesmente um indício de quem ele realmente é, mas isto produzisse o que ele realmente é. O que um indivíduo realmente é na cidade, para a mentalidade política, é aquilo que os outros julgam que ele é. Veja, em outras palavras, é a reputação do indivíduo que faz o que de fato ele é. A esfera, portanto, do julgamento público constitui a interioridade do indivíduo. O indivíduo professa ser, poderá professar ser, aquele julgamento que ele conseguir obter junto aos seus pares na cidade. Associada a essa ideia de uma equivalência entre o que parece ser e o que realmente é, pela qual o que o indivíduo parece ser constitui de fato o que ele realmente é, de um certo ponto de vista, que Platão depois vai defender com unhas e dentes, significa a dissolução do sentido de o que realmente é. Porque o que realmente é se reduz ao que parece ser. Nessa passagem em que Sócrates aposta de maneira otimista no que parece para a cidade ser sábio, em quem a cidade julga ser sábio, né? Esse momento que nós sabemos é um momento inicial, é um momento de anticlímax, é um momento no qual Sócrates inadvertidamente julga seguir um caminho correto que não é correto. Ele está endossando essa mentalidade que constitui a própria esfera da política, na qual o indivíduo é aquela opinião que ele conquistar junto aos seus pares na cidade. Olha, é muito tentador associar a essa mentalidade algo, vocês sabem, eu já disse isso muitas vezes, um dos pontos de honra da apologia de Sócrates de Platão, que é desvincular de maneira total e absoluta o socratismo de qualquer concepção positiva da retórica. É nessa mentalidade na qual o indivíduo é o que ele parece ser, que a retórica se torna um instrumento absolutamente indispensável. Porque o indivíduo parecerá ser aquilo que ele for capaz de aparecer aos seus pares. E aquilo que ele é capaz de aparecer aos seus pares é construído discursivamente nas assembleias e nos tribunais. Não é? Então, a mentalidade política que é visada nessa passagem é a mentalidade na qual o indivíduo é aquilo que ele diz ser, e ele será tanto mais quanto mais ele for capaz de parecer. E esse parecer é produzido, por assim dizer, no seu discurso. E, como vocês sabem, o discurso persuasivo é aquele que sabe se servir das boas regras da retórica. Há toda uma visão de mundo por trás dessa associação, e que é justamente a visão de mundo que, para Platão e talvez para Sócrates, torna o sofista um indivíduo importante na cidade, né? E que faz com que o sofista tenha a sua utilidade. Mas esta visão de mundo faz com que o que o indivíduo realmente seja passe, por assim dizer, a ser reduzido àquela opinião sobre ele que ele for capaz de conquistar na cidade. Nessa visão, nessa mentalidade, se estabelece uma relação de continuidade entre a exterioridade do indivíduo, aquilo que lhe parece aos outros, e a sua interioridade. Essa interioridade é como que construída pelo juízo externo ao indivíduo. Então o indivíduo será aquilo que a cidade conferir a ele. E cabe a ele, portanto, persuadir a cidade de que a cidade deve conferir a ele determinadas qualidades que o tornarão realmente um indivíduo virtuoso, um indivíduo corajoso, etc. Bom, isso tudo está
não está dito no texto, mas está, digamos, implícito no raciocínio de Sócrates. Quando Sócrates, repito, julga que pode refutar o oráculo servindo-se da doxa, servindo-se da opinião que se tem sobre os homens na cidade, recorrendo então a alguém que recebe da cidade a doxa de que é sábio, alguém a quem a cidade confere a reputação de sábio, ele está neste momento, apenas neste momento, se servindo de uma mentalidade que é esta mentalidade, na qual a relação entre parecer ser e ser realmente é uma relação harmônica, é uma relação de constituição, uma relação de continuidade. Essa relação também pode ser descrita como aquela que joga com a diferença entre a exterioridade do indivíduo, na qual o indivíduo deve atuar de modo a produzir uma opinião externa a ele, favorável a ele, e que fará com que os outros julguem a sua interioridade como equivalente àquela opinião. Né? Então, dizer que o indivíduo é realmente sábio significa atribuir a ele, como um indivíduo, sabedoria. Mas essa atribuição de sabedoria a ele é uma atribuição feita pelos outros. Cabe ao indivíduo produzir nos outros a convicção de que eles devem opinar sobre ele deste ou daquele modo. Né? Vejam que nessa descrição nós não podemos ainda trabalhar com essa distinção tão célebre para nós entre realidade e aparência. Não enquanto uma distinção que estabelece uma exclusão entre realidade e aparência. Aqui não se trata de dizer que a aparência ilude a respeito da realidade. Aqui se trata de dizer que a aparência é constitutiva da realidade. Porque toda a realidade é o que parece ser. É aquilo que o indivíduo, mediante o uso do logos, é capaz de produzir na cidade a seu respeito. A essência da política está dada nessa mentalidade. O bom político, portanto, um bom retórico, um bom orador, é aquele que conquista na cidade uma doxa favorável a seu respeito. Né? Por trás dessa simples ideia que não tem época e que é atemporal, o bom político é aquele que conquista uma reputação favorável, está uma certa concepção da relação entre parecer ser e ser realmente, que será rapidamente, com Sócrates aqui, posta em xeque. Mas nesse momento, ela é o ponto de partida. Né? Na parte do argumento de que quem sabe sobre algum assunto é sempre a minoria, aquele, por exemplo, sobre o cavalo, é o cavalarismo. Aí ele já é um momento posterior, aí ele já mudou. Sim. Não, ele muda de postura agora. Veja, quando ele diz, ao dialogar com ele, me pareceu que parecia ser sábio para muitos outros homens, e principalmente para si próprio, mas que não era. Nesta frase já há um rompimento com a ideia de que há uma continuidade entre o que parece ser e o que realmente é. Ao constatar que o indivíduo que é julgado sábio por ele mesmo e por muitos outros não é sábio, Sócrates se dá conta de quão problemática é esta continuidade. Parecer ser sábio não é garantia de ser realmente sábio. E agora nós sabemos disso porque acabamos de constatar de Sócrates, examinando este indivíduo que é julgado sábio na cidade, que embora ele pareça ser sábio, por quê? Porque ele tem uma doxa favorável a isso na cidade, examinando, dialogando, nós constatamos que ele realmente não é sábio. E aí sim nós podemos dizer
que a relação entre parecer ser e realmente ser, nessa passagem, que segue imediatamente a outra, é uma relação problemática. Agora, é uma relação problemática porque aquele que parecia ser sábio não é sábio. Essa relação problemática de ser realmente X, que quer que seja X, e parecer ser X, é uma relação que é um tema que vai dominar grande parte dos diálogos de Platão. E certamente estão muito além da apologia. Né? Quando vocês leem, por exemplo, diálogos como República, Fédon, Banquete, Fedro, aqueles diálogos em que parece que Platão, eu digo parece, não no sentido de que aparenta ser, mas não é. Apenas uma opinião. Que Platão está afirmando a existência de formas, e ele diz que essas formas são realmente, eternamente o que são, etc, etc. E objetos sensíveis que estão em constante mudança, que são do domínio da doxa, essa teoria, ela é, na verdade, uma espécie de preenchimento metafísico que Platão elabora, e que é, no fundo, motivada por esse tipo de posição que Sócrates está começando a defender aqui. Uma visão problemática da relação entre parecer e ser. E como essa visão problemática da relação entre parecer e ser, ou seja, a relação entre o julgamento que se emite sobre algo e o que algo realmente é, instaura uma profunda crítica na concepção tradicional da política. Se a política, de fato, consiste em parecer ser para realmente ser. Né? Então, nessa frase, há muita coisa, muito do que está dito aí vai ganhar rendimento filosófico extenso na obra de Platão. Claro, seria uma tolice dizer, quando Platão escreve essas linhas, ele está visando estabelecer uma distinção metafísica entre o que realmente é e o que apenas parece ser. Isso não existe na apologia. Né? Seria uma ilusão retrospectiva imaginar isso. Né? Mas o que existe já nessa passagem da apologia, e por isso Sócrates parece ser um pensador tão importante para Platão, tão influente em Platão, é uma visão crítica da relação entre doxa, opinião, julgamento, reputação, e realidade. Diferentemente do que, duas linhas acima, Sócrates havia defendido. Então vejam, imediatamente, após apostar na eficácia da doxa, esperando encontrar na doxa alguém sábio, esperando encontrar na doxa de que o indivíduo é sábio, alguém que realmente é sábio, uma investigação na qual dialoga com esse indivíduo, mostra a Sócrates que entre parecer ser sábio e ser realmente sábio, a distância é maior do que ele mesmo imaginava. Né? O que significa, então, que é preciso também, agora, reconhecer uma relação problemática entre a exterioridade, ou seja, aquilo que a respeito de um indivíduo é dito não por ele a respeito de si próprio, mas pelos outros a respeito dele, e uma interioridade. Lembre-se sempre que tudo o que Sócrates está relatando aqui, ele relata com uma experiência subjetiva sua. Né? E que o socratismo consistiu no próprio desafio feito ao oráculo, numa valorização da interioridade de Sócrates. Agora, Sócrates aqui está começando a se dar conta de quão problemática é a relação entre uma interioridade, supostamente o lugar em que se dá o que realmente o indivíduo é, e a exterioridade, que é o domínio da reputação e da opinião a respeito desse indivíduo. Né? Isso tudo vai ser explorado agora de maneira polêmica por Sócrates na sua investigação. Né? Então vejam, ao examinar esse homem e ao dialogar com ele, me pareceu que parecia
ser sábio para muitos outros homens e principalmente para si próprio, mas que não é. Olha, uma prova irrefutável de que Sócrates, ao propor uma relação problemática entre o que parece ser e o que realmente é, uma relação problemática entre a interioridade do indivíduo, que seria para ele, até aqui para ele é o critério que permite dizer o que é verdade sobre o indivíduo, e uma exterioridade, que é o domínio da mera doxa, o fato de que ao fazer isso ele está, de fato, rompendo com uma certa visão do mundo, está no ódio que ele provoca. Né? Ele diz claramente, a partir daí me tornei odioso a esse indivíduo e a muito dos circunstantes. Ou seja, quando Sócrates tenta mostrar a este suposto sábio que de fato ele não é sábio, ele está com isso pondo em dúvida o domínio da doxa. Está pondo em dúvida a ideia de que o julgamento que os indivíduos emitem na cidade é um parâmetro correto de avaliação daquilo que realmente os indivíduos são. E ao fazer isso, ele arregimenta contra si o ódio. Porque ele estaria como que dizendo, vocês estão apostando, vocês estão conferindo ao domínio. E aí caberia talvez usar o termo aparência, no sentido pejorativo. Vocês estão conferindo ao domínio da aparência um poder que ele não tem, que é de decidir sobre o que realmente algo é. Tá? Começa a se desenhar, então, uma relação polêmica e problemática entre o que parece ser, no sentido agora de uma manifestação aparente, e o que realmente algo é. Né? Ora, quando Sócrates, então, diz que tenta mostrar a esse indivíduo que não sabe o que imagina saber, que ele pensa ser sábio, mas não é sábio, é aí então que ele obtém. E por isso que isso é muito importante. Ele passa a ser odiado não só por esse indivíduo, mas pelos outros que estão lá. Por quê? Porque quando ele denuncia o saber apenas aparente deste indivíduo, ele afeta a todos os outros que estão presentes, porque todos os outros se sentem ameaçados nessa mentalidade na qual a aparência estabelece o ser dos homens e das coisas em geral. Né? Sócrates está aqui lidando, então está aqui de uma certa maneira, abalando os alicerces de uma certa visão de mundo, de uma certa mentalidade na qual está fundada toda a vida política ateniense. A política ateniense é um grande exercício de aparência. Nós poderíamos tirar o ateniense e deixar apenas a política, sem problema. É um grande exercício de aparência, ou seja, é um grande exercício de fazer, de aparentar algo de modo a que os outros, o exterior, a exterioridade, creia que aquilo que aparenta ser de fato é. Quando Sócrates então diz, constatei que não é isso, constatei que parecer ser sábio não garante ser realmente sábio, e tentei mostrar esta diferença, e tentei mostrar que parecer ser não garante ser realmente, mas ao contrário, que por trás desse parecer ser está um não ser sábio, aí então eu passei a ser odiado por esse indivíduo. Nós podemos imaginar que o ódio do indivíduo que Sócrates examina consiste apenas numa reação vaidosa de alguém. Isso talvez seja mais do que isso. Por isso que é importante observar que Sócrates diz, me tornei odioso a ele e a muitos dos circunstantes. Porque Sócrates não está apenas aqui ofendendo o orgulho de um certo indivíduo, ele está atacando o coração de uma certa visão do que é fazer política. Bem, quando vocês lerem a República de Platão, vocês vão se dar conta de que todo o segredo da cidade justa para Platão consiste em abolir a distinção entre parecer e ser.
Né? E o filósofo é o único que pode governar a cidade porque ele é o único que conhece o ser das coisas. Isso lhe dá legitimidade política. Isso que para nós parece uma mistura estranhíssima entre metafísica e política, isso é essencial no diálogo com uma república. Repito, Sócrates não está fazendo metafísica, mas ele está apontando para o problema, né, na relação entre parecer ser e ser realmente. Então, não há uma informação sobre isso. Não há uma informação, por exemplo, sobre se todos consideram um tal indivíduo sábio, se uma parte da cidade o considera sábio. Por isso é que não há uma especificação. Sócrates aqui está lidando, Platão está lidando com um tipo. O político é um tipo. O político na cidade, para todos os efeitos, ainda que haja políticos diferentes, antagonistas, inclusive, como é de esperar na política, para Platão quer nos convencer de que há uma certa mentalidade política. E essa mentalidade consiste justamente nessa capacidade de, usando o discurso, produzir realidade no discurso. É a essência da retórica. Fazer com que o discurso persuada os outros é fazer com que ele produza sobre o seu autor uma realidade. Portanto, parecer ser algo. Não há nenhuma informação se esses circunstantes, quem eles são. O que interessa, o que parece que nós podemos concluir eles compartilham de uma certa mentalidade. Eles concedem a esse indivíduo um certo tipo de saber. E concedem por quê? Porque é uma mentalidade toda que concede esse tipo de saber. Né? Se um certo indivíduo é julgado sábio na cidade, então ele é sábio. E não caberia discutir isso. É isso que Sócrates está discutindo aqui. O fato de que a cidade inteira julgue um indivíduo sábio não garante que ele seja sábio. Foi isso que ele descobriu com essa investigação. Né? Ele faz isso. E isso ele vai fazer no caso dos poetas e dos técnicos. No caso do poeta, você também não sabe nada, você recebe inspiração. Isso, mas ele vai dizer, nós vamos ver mais adiante, ele vai reconhecer que os poetas são capazes de fazer belamente a sua técnica. Tá, mas o meu ponto é esse. O meu ponto é por que discutir ou arranjar todos os aflitos ao invés de indicar que há um outro saber. A pessoa pode ser sábia, mas pode ser sábia também de saber diferente. Mas ele faz isso com os técnicos. Nós vamos ver o que ele vai fazer ali. Ele não recusa que existam saberes. Eu mencionei, na verdade vou mencionar agora, tá? Agora nessa passagem que vem a seguir, onde Sócrates conclui que ele é mais sábio que o político, ele vai mencionar pela primeira vez do que ele está falando quando ele está falando desse tipo de saber que o político não tem. Né? Bom, isso é o que nós estamos tentando explicar aqui. A positividade de fazer com que o indivíduo reconheça a sua ignorância.
todo o ponto desse episódio é: há uma positividade no reconhecimento da ignorância. Aí está. No que o general sabe, é um saber, certo? Bem, nós não estamos aqui lidando com esses tipos de casos, né? Mas não é esse o ponto. Não, vamos tentar seguir adiante, a gente vai talvez descobrir qual é o ponto. O que exatamente é esse não saber que ele atribui. A gente tem que avançar um pouco no texto. Eu acho que o texto ajuda a responder algumas perguntas, né? Então, o fato de que o ódio contra Sócrates surge quando ele tenta mostrar ao político que ele não era o sábio que julgava ser, o ódio tanto desse indivíduo que é examinado quanto dos outros, mostra, está baseado no fato de que há um conflito entre uma certa verdade oculta agora, né, a respeito de tal sábio, uma verdade que não é acessível a respeito de tal sábio, oculta para ele próprio, que julga ser sábio, mas não é. Né? Então, quando Sócrates diz, você não é o sábio que imagina saber, ele evoca uma verdade sobre esse indivíduo que esse próprio indivíduo não conhecia, que é uma verdade negativa. Ele não é o sábio que imagina ser. Né? E para os outros também. E isso conflita, então, com uma espécie de verdade aparente. Uma verdade exterior que satisfaz a todos. Tanto ao pretenso sábio como àqueles que os assistem. Esses que os assistem representam, digamos, a opinião comum dos homens. Né? Então, quando Sócrates exibe esse conflito provocando o ódio, ele rompe, então, com uma certa visão comum a respeito de uma certa concepção dos valores na cidade. É toda uma concepção dos valores da cidade que está sendo posta em dúvida com essa problematização. Né? E esses valores que são concebidos aqui no segundo esquema, o que parece ser realmente podem ser, e aí então nós temos uma indicação do tipo de saber que se está investigando aqui, com uma expressão que já havia aparecido antes no texto, por exemplo, em 20b, quando, vocês talvez se recordem, em 20b, Sócrates imagina um diálogo com Cálias, um diálogo muito breve. Cálias era um dos grandes entusiastas dos sofistas, e hospedava os sofistas na sua casa, muito rico, talvez o mais rico ateniense, e Sócrates pergunta a ele, olha, se os seus filhos virassem potros ou bezerros, você arranjaria um instrutor para eles. Você arranjaria um cavalariço para treiná-los. Mas sendo eles humanos, que tipo de instrutor você tem em mente? E ele usa então a seguinte expressão: se seus 2 filhos virassem potros ou bezerros, nós teríamos como arranjar e pagar um instrutor para eles, o qual iria torná-los belos e bons nas respectivas virtudes. Uma expressão para a qual eu já chamei a atenção, que é uma espécie de síntese do que está visado, né, do que é visado com a ideia de que se possa ter um saber. Não um saber técnico, não um saber do artesão, mas um saber a respeito do que significa ser kalos kai agathos. Literalmente, a tradução é belo e bom. Portanto, esse saber do qual Sócrates está falando aqui, e que está operando em todo esse episódio, é um saber de natureza moral, que é evidentemente um saber que diz respeito ao saber político. O que o político quer na cidade é parecer ser kalos kai agathos, né, para que possa então realmente ser kalos kai agathos. A imagem visada, tanto pelo político quanto aquela que o sofista professa que ele é capaz de ensinar ao seu estudante, é
de um indivíduo que é belo e bom. Uma expressão tradicionalíssima na cultura grega e que permanece sendo usada com muita importância no século V. Né? O ideal de homem é o kalos kai agathos. O significado da expressão belo e bom pode variar, de fato variou, mas o grande ideal formativo, educativo e moral é ser objeto de uma doxa na qual se atribua ao indivíduo ser kalos kai agathos. Essa ideia de kalos kai agathos é uma ideia que vem dos poemas de Homero. Os guerreiros da Ilíada, da Odisseia, estão todos em busca, cada um a seu modo, de ser reconhecido pelos outros guerreiros como um kalos kai agathos. A grande aspiração desses guerreiros é se destacar de seus pares e obter deles o reconhecimento de sua superioridade como um kalos kai agathos. Portanto, a esfera da doxa, da opinião que se tem sobre alguém, é absolutamente imprescindível aqui. Nós estamos falando de uma concepção de homem na qual a ideia de uma interioridade independente e autônoma do julgamento externo não faz sentido. Não faz sentido imaginar um conflito como este que Sócrates tem com os deuses, uma convicção íntima sobre ele e a verdade divina. Isto não faz sentido na concepção tradicional de ser kalos kai agathos, porque suporia uma interioridade que não tem lugar. Os grandes guerreiros da Ilíada só são grandes guerreiros se forem reconhecidos assim por outros grandes guerreiros. E nesse sentido é que se pode dizer que o que realmente o indivíduo é resulta do que ele parece ser. E o que ele parece ser é algo que ele impõe aos seus pares. Ele obriga os seus pares a emitirem uma doxa sobre ele, na qual ele é reconhecido como um kalos kai agathos. Vejam, essa ideia de uma exterioridade que tem consequências na concepção que o próprio indivíduo tem dele mesmo, porque a ideia não é que o indivíduo queira apenas aparentar ser algo que ele não é. A ideia é, ele não se concebe a si próprio sem a opinião que os outros têm sobre ele. A exterioridade, a doxa externa, é constitutiva da própria, por assim dizer, autoimagem que o indivíduo tem. Um guerreiro como Aquiles, que é reconhecido como o maior dos aqueus, como o maior dos guerreiros gregos, ele não é o maior dos guerreiros gregos simplesmente porque é dotado de mais força, mais coragem, etc. Ele só se vê como o maior dos guerreiros se ele puder reconhecer na exterioridade a atribuição a ele dessa superioridade como guerreiro. Portanto, essa atribuição externa constitui o próprio autoconhecimento que o indivíduo tem. E aí, então, o externo, por assim dizer, constitui o interno. Ora, essa concepção característica do período homérico, do período arcaico, no período clássico, no século V, ela permanece vigorando, ainda que agora com um acento político muito mais intenso. Porque agora não se trata de ser um bom guerreiro, simplesmente se trata de ser, na cidade, capaz de tomar o poder, influir na cidade. No entanto, isso não elimina a ideia de que o julgamento externo faz parte da própria maneira como o indivíduo se concebe a si próprio. Aqui nós não estamos simplesmente lidando com essa equação aqui, nós estamos lidando simplesmente com a ideia de um engodo. O indivíduo que aparenta ser o que não é e, de maneira mal intencionada, procurando iludir os outros, apresenta-se no seu discurso e nas suas ações como sendo que não é.
o indivíduo necessita para compreender-se a si próprio que o julgamento externo que ele provoca diga a ele quem ele é. Nós estamos longe, portanto, da ideia de uma interioridade substantiva, uma interioridade constitutiva de algum tipo de saber. Sócrates aqui, no episódio do oráculo, está rompendo com essa ideia. Já na sua reação impiedosa em relação ao oráculo, quando ele julga que tem as condições de contrapor a verdade da fala oracular, uma convicção interna sua. Ao fazer isso, Sócrates não está concedendo à fala oracular o papel de uma doxa que diz a ele o que ele realmente é. Ele está justamente aqui desafiando essa ideia. E ao começar a sua investigação, partindo da concepção tradicional, pela qual o que o indivíduo é aquilo que ele parece ser, imediatamente o resultado encontrado é o que o indivíduo parece ser, eu constatei, não é o que ele realmente é. A relação entre ser realmente e parecer ser se torna então uma relação problemática. Está em jogo então nessa problematização todo um sistema de valores, todo um código de conduta. No caso de Sócrates, como nós vamos ver, estaria. No caso de Sócrates, estaria. Nós vamos ver uma passagem do Banquete, famosíssima, onde Alcibiades fala sobre Sócrates, onde eu acho que nós vamos poder chegar a essa conclusão. Então, essa visão comum, que já aparece aí nessa breve passagem desse diálogo entre Sócrates e Cálias, né? Trata-se de ser belo e bom. Ser belo e bom é obter um julgamento que me torna belo e bom. Vejam como ela reaparece na conclusão que Sócrates tira. A partir daí me tornei odioso a ele e a muitos dos circunstantes, e indo embora, fiquei então raciocinando comigo mesmo. Sou sim mais sábio que esse homem, pois corremos o risco de não saber nenhum dos dois nada de belo nem de bom. Nada que seja calon kai agaton. Tá? Aqui gênero neutro. Calon. Porque é disso que se tratava então. Saber o que é belo e bom. Saber o que é ser belo e bom. E isso Sócrates imaginava que o político mostraria saber. Né? Olha, pode ser que nenhum de nós dois saiba o que é ser belo e bom, mas enquanto ele pensa saber algo sobre isso, não sabendo, eu, assim como não sei, também não penso saber, e talvez é provável então que eu seja mais sábio do que ele nisso. Aquilo que não sei, também não penso saber. Sócrates, portanto, já nessa passagem começa a exercitar com o outro aquilo que ele havia exercitado consigo a propósito da fala oracular. A saber, sobrepor a tomada íntima de consciência, que resulta de um exercício de introspecção, à aparência pública, à aparência externa, e com isso, então, contrariando padrões de julgamento tradicionais. No fundo, o que Sócrates gostaria que esse interlocutor fizesse, e por isso ele vai transformar aos poucos isso na sua própria atividade, é que esse interlocutor fizesse o que ele fez introspectivamente ao ouvir a fala oracular. Voltasse para si próprio e não para a doxa externa. Né? Então, essa expressão aí, kalon kai agaton, reaparece em 21d, justamente para demarcar o âmbito do saber que está sendo investigado. Né? Essa valorização da interioridade, como se a interioridade agora se transformasse numa espécie de critério de valoração, invertendo, portanto, o peso dado à interioridade em relação à mentalidade anterior, na qual a interioridade se beneficiava do julgamento externo. Né? Parece que Sócrates propõe uma inversão aí.
ela estaria talvez então expressa em algumas passagens posteriores ao episódio do oráculo, que eu li aqui, por exemplo, 29DE. Vejam como o Sócrates nessas passagens, ele mesmo contrapõe certos valores tipicamente externos e que ajudam na formação de uma doxa favorável a valores tipicamente internos. Então, uma passagem que eu li aqui, eu havia dito que, num dado momento, Sócrates disse que se vocês, juízes, propuserem me libertar com a condição de que eu nunca mais filosofe, eu não poderia mesmo assim aceitar, porque eu devo obedecer ao Deus. E ele então disse, eu obedecerei antes ao Deus do que a vocês, enquanto eu respirar e tiver condições, receio não parar de filosofar e a vocês advertir e mostrar, falando daquele jeito a que estou habituado, melhor dos homens, você sendo um ateniense da maior e mais reputada cidade em sabedoria e força, não sente vergonha de militar em favor do dinheiro, da fama e da honra. Tá? 3 valores externos, 3 valores relacionados à doxa. Ou seja, a doxa favorável ao indivíduo leva em conta se esse indivíduo acumulou riqueza, se ele é dotado de fama e se ele é honrado na cidade. Tudo isso compõe a doxa a respeito do indivíduo. Né? Você não sente vergonha então de militar em favor disso, mas em favor da reflexão da verdade e da alma não militar nem se preocupar. Veja uma contraposição então, por um lado, verdade, fama e honra, por outro lado, reflexão, verdade e alma. Né? Há eu não diria um dualismo, uma palavra muito forte, mas é claramente uma contraposição entre o que eu estou chamando aqui com algumas aspas de interioridade e exterioridade. Né? Um pouco mais adiante, em 30AB, ele diz ainda, nenhuma outra coisa faço enquanto circulo, a não ser persuadir tanto os mais jovens quanto os mais velhos dentre vocês, a não militar em favor nem do corpo, exterioridade, nem do dinheiro, não antes que em favor da alma. Né? Vejam como essa distinção corpo e alma, que tem que ser tomada no sentido fraco, não tem aqui uma metafísica dualista, a alma e o corpo como substâncias diferentes, nada disso. Mas há claramente uma distinção ética, moral, entre cuidar da alma e do que está relacionado à alma, por um lado, como algo superior, e cuidar do corpo e do que está relacionado ao corpo como algo inferior. Né? E, finalmente, uma outra passagem, 36BC, quando se trata de estipular a pena, não é? Sócrates pode sugerir aquela pena alternativa, vocês sabem que ele sugere ser sustentado pela cidade, e ele diz, num dado momento, ele fala, o que mereço receber ou oferecer como retratação por não ter me conduzido sossegadamente na vida e não ter militado em favor daquilo por que a maioria milita, a saber, dinheiro e negócios, liderança do exército, liderança do povo, demais postos e conchavos e agrupamentos que existem na cidade. Tudo isso são elementos que compõem a doxa a respeito do indivíduo. O indivíduo é considerado kalos kaiagatos se ele tem dinheiro, se ele é capaz de liderar um exército, se ele é capaz de fazer conchavos, agrupamentos, etc., etc., que são, digamos assim, os valores políticos considerados critério de valoração a respeito dos políticos. Não é? Então, tudo isso Sócrates está agora colocando, de algum modo, como inferior em relação aos valores relacionados ao que ele chamou de reflexão, verdade, alma. Né? Tudo isso que ele diz em 29DE, 30B, 36BC, portanto, bem depois do episódio do oráculo, está, portanto, fundamentado numa espécie de, digamos assim, com aspas, de descoberta, de constatação que ele está fazendo na sua investigação. Esse fosso problemático entre a interioridade do indivíduo
e a doxa, que representa a exterioridade do indivíduo e que não mais permite a ele reduzir a interioridade e a exterioridade. O indivíduo não pode mais entender-se a partir do juízo externo, como se o juízo externo o definisse para si próprio. Essa ruptura é que está sendo feita aqui, e no caso de Sócrates, ela é apresentada como estabelecendo uma valorização do que eu estou chamando aqui de interioridade. Né? Doravante, Sócrates fará o tempo todo isso. Com todos os interlocutores investigados, vai operar justamente o confronto problemático entre o que o indivíduo parece ser e o que ele realmente é. E que põe então em questão todo esse código de valoração que caracteriza a cultura grega desde o período homérico, com certas alterações evidentemente. Né? Bem, então, depois do intervalo, eu vou retomar essa questão da interioridade, vou mencionar aqui uma passagem do Banquete, muito interessante para entender como é que Sócrates pode ser visto, justamente segundo essa distinção de dentro e de fora. São expressões que vão aparecer no texto do Banquete. Né? Alguma... Se Sócrates combate a classe política que usa a retórica para criar essa aparência, né, e se valorizar a premissa, ou se também critica e condena aquela situação que não é um engodo pensado, né? É mais uma prática moral. Isso ele faz as duas coisas. Olha, eu acho que aqui Sócrates se apresenta como alguém que está descobrindo algo. Ele não pretende denunciar um engodo. Ele pretende, por isso que o verbo mostrar é importante, ele pretende esclarecer o seu interlocutor, que o seu interlocutor está cometendo um equívoco. E isso provoca o ódio. O que sugere que Sócrates aqui não está ele não está emitindo um veredito sobre essa mentalidade, ele está descobrindo o quanto essa mentalidade está fundada num equívoco. E pretende que ele deve mostrar ao interlocutor isso. E é aí que ele passa a ser odiado. O tema do ódio é fundamental, porque é com isso que Sócrates pretende fechar o episódio, explicando por que é que tantos endossaram a visão de Aristófanes, as calúnias de Aristófanes. Porque Sócrates é um indivíduo odiado na cidade. Ele é odiado porque ele mexe com isso. Mas aqui no momento, nesse episódio, ele não pretende estar denunciando algo, mas sim pretende estar levando a palavra correta aos indivíduos. Sim, o engodo sugere a má fé. E a partir disso, é por isso que ele consegue ajudar a cidade. Ele julga que está ajudando a cidade. Desengano. Ele julga que o que ele faz é um benefício, porque ele julga que ao mostrar à cidade isso, ele está fazendo bem à cidade. O texto não permite tirar nenhuma conclusão sobre isso. O texto não tem nenhum vocabulário que permite essa conclusão. Sócrates diz que não sabe nada. A maneira como ele desenvolve essa tese é que está baseada em distinções que depois vão ser trabalhadas por Platão num ponto de vista metafísico. Mas aqui nós não temos nenhuma doutrina metafísica apresentada. Não vai poder falar sobre ser que não sabe nada, não vai saber sobre Sim. Ele não tem nenhuma doutrina positiva sobre o que realmente é. Isso é um ponto delicado da apologia. Porque, ao mesmo tempo em que ele diz que não sabe nada, e quando ele diz não sabe nada, fique claro, nós estamos pensando justamente naquele domínio que é o do saber
relacionado aos valores humanos. Não é sobre as técnicas, sobre saberes como escultura. É evidente que é um saber sobre a escultura. Sócrates não nega isso. O que ele diz é saber sobre o que é ser belo e bom, esse eu não tenho, e ele vai concluir que nenhum homem tem. Né? Então ele não apresenta uma doutrina positiva sobre isso. O que parece não impedi-lo de dizer que sua filosofia consiste numa forma de persuadir os homens a cuidarem da verdade, da reflexão e da alma. E aí nós temos de fato que pensar como é que se pode entender isso. Acabamos de ler em 29 dele, né? Cuidar da reflexão da verdade da alma. Se cuidar da reflexão da verdade da alma significa descobrir uma verdade, aí nós temos um problema. Mas se isso não significar necessariamente descobrir uma verdade, mas talvez justamente fazer isto, olhar para conhecer-se a si próprio, que é o lema do oráculo de Delfos, aí nós não teríamos necessariamente um saber, se por saber nós entendemos uma doutrina acabada. Era para levar um questionamento interno, todo o questionamento interno do próprio pai. Foi assim que começou. No segundo momento, levar o professor ao direito. Isso está Sócrates ainda não tirou essa conclusão. Sócrates teve uma única experiência, por enquanto, na qual, após interrogar o interlocutor, perceber que ele não sabe o que pensa saber, ele diz: fiquei tentando mostrar a ele, essa é uma passagem extremamente lacônica e importante. Fiquei tentando mostrar a ele que ele não sabia o que pensava saber. Bom, aí nós podemos dizer que Sócrates fez algo que ele não previa, porque ele começou a investigação para refutar o oráculo. Só que aconteceu algo imprevisto. Ele não encontrou o sábio que imaginava encontrar naquele indivíduo julgado sábio. E aí, de alguma maneira, é como se ele desviasse um pouco nesse momento da intenção dele e tentasse mostrar ao interlocutor que ele não sabe. E isso ainda não é para ele algo relevante. Nesse momento, isso não é para ele ainda, não define a sua investigação. Sua investigação, por enquanto, é encontrar o sábio, evidentemente que observar, constatar que ele é sábio para apresentá-lo contra o oráculo. Ele está nesse segundo momento, levado pelo professor. Existe algum texto que ele está nesse primeiro momento? Apologia. Por isso que o texto do oráculo de Delfos pode ser lido como um fundamento filosófico. A floresta, a natureza, a construção, uma fala, normal, mas esse texto que é o introdutório da questão. Então, essa é uma leitura bastante razoável. O episódio do oráculo de Delfos explica, justifica por que Sócrates entende a sua filosofia como um ininterrupto processo de interrogação e refutação. A experiência que ele viveu vai transformá-lo nesse indivíduo que está no nível menor, por exemplo, no Lácteos, no Nilo, etc. Por isso que ela pode ser vista como uma espécie de base filosófica. Então, depois do intervalo, vamos retomar então esse trecho. Essa questão do ódio aí vai ser mais explorada? Ele vai continuar dizendo, sempre que eu investigava novamente mais um, eu ganhava o ódio dele, daqueles que estavam presentes, e isso ele vai terminar o episódio dizendo: esse é o motivo que tinha o ser caluniado. Mas esse ódio é por causa dessa tradição toda? Não, esse ódio é porque o Sócrates está negando esse procedimento, que é um procedimento adotado pelos homens em geral na cidade.
Mas será que, a minha pergunta é mais nesse sentido, por que esse ódio? É o medo de mostrar a realidade? Ou é? Não, Será que esse não é. contato está errado? Não, está errado.